Fala, peixinhos de toda a internet, sejam bem-vindos a mais um HQ. Eu sou o Sérgio e hoje falaremos sobre Teen Trans, Heróis Sem Identidade Secreta, mangá escrita pelo Léo de Souza. Domingo agora, dia 23 de junho, vai acontecer mais uma parada do orgulho LGBTQ+, aqui em São Paulo. E esse ano comemorando os 50 anos de Stonewall. Para quem não sabe o que isso significa, Stonewall foi um bar em Nova York que era frequentado principalmente por drag queens, pessoas trans, gays afeminados, lésbicas, ou seja, por muitas pessoas que infelizmente até hoje são muito colocadas à margem do movimento. Mas o que aconteceu foi que em Stonewall, naquela época existia uma política anti-homossexual, né, um sistema jurídico anti-homossexual, então aconteciam batidas policiais todas as noites em Stonewall, até que no dia 28 de junho de 1969 eles revidaram os ataques policiais, não se sujeitaram às humilhações de costume e se levantaram contra a polícia, iniciando uma série de movimentos, né, que foi se fortalecendo e ficou conhecida como as Stonewall Riots, lutas dessa população LGBTQ+, por direitos iguais e por dignidade. Isso tudo é um grande resumo e simplificação da história, então eu recomendo que pesquisem a respeito, que vão atrás dessa história. É sempre bom e importante a gente lembrar das origens do movimento LGBTQ+, tanto no mundo quanto no nosso próprio país, e lembrar também do papel fundamental que pessoas trans, travestis, lésbicas, entre outros grupos que ainda hoje, infelizmente, são muitas vezes invisibilizados dentro do movimento, né? É sempre bom a gente lembrar do papel fundamental que essas pessoas tiveram também no movimento. E para comemorar essa semana de orgulho, vamos então falar sobre Teen Trans, esse mangá que é praticamente um carinho no coração. O Léo de Souza veio para São Paulo em dezembro do ano passado fazer o lançamento desse mangá no Risco Festival, e o Mig meu foi lá e aí acabou conhecendo o Léo e viu um pouco mais do trabalho dele, pegou alguns exemplares e me deu um, e aí eu já fiquei de cara maravilhado por esse trabalho. Eu e esse meu amigo, a gente já discutia bastante sobre essa falta de representatividade LGBTQ+, nas narrativas de super-heróis, etc. E a gente ficava se perguntando por que não colocavam essas personagens nesse tipo de história, por que a gente não tinha um super viade, uma travesti atômica, né? Por que não empoderar esses grupos em uma narrativa com personagens incríveis e astutes? E dessas discussões nasceu, por exemplo, a Delta, né? Minha personagem no 20 Natural, programa de RPG aqui da Maré Geek. Então a gente ficava se questionando mesmo, por que não criar grandes personagens, né? Por que não existem personagens não binários, personagens trans, dentro desses universos que são tão acessíveis para crianças e adolescentes, por exemplo. O autor, Léo de Souza, é um artista e ativista uruguaio. Os trabalhos dele têm principalmente enfoque em defesa dos direitos humanos e em lançar a luz a outras narrativas, outros tipos de infância e adolescência que muitas vezes são invisibilizadas. E esse mangá conta a história de 4 adolescentes que não se encaixam dentro dos padrões de gênero estabelecidos pela sociedade. A partir do momento então que eles abraçam as próprias identidades, que eles se aceitam enquanto que eles são, eles conseguem superpoderes. E se tornam então um grande grupo de super-heroínas que é o Teen Trans. O vilão é um político conservador e fundamentalista que tem também um grande exército do mal que vai tentar atacar a grande marcha da diversidade. Só que o que ele não espera é que o poder do arco-íris vai se voltar contra ele e revidar, assim como aconteceu em Stonewall há tantos anos atrás. O que já me chama a atenção de cara é o fato de que os superpoderes desses personagens vêm justamente do momento em que eles abraçam as próprias identidades. A gente sempre acompanha o dilema dos heróis que na verdade se escondem atrás de máscaras, né, que criam uma persona para poderem lutar contra o crime e fazer a coisa certa. E aqui o que acontece é o contrário, justamente no momento em que eles abraçam quem eles são e as próprias identidades, é aí que eles se empoderam e é aí que eles literalmente ganham poderes. Ao afirmarem a própria diversidade, é aí que o Tino, Anne, Delphi e Alex conseguem enfim ter os seus superpoderes. Quando eles fazem isso, a personificação da força queer, a comandante das mariposas, ela concede a eles esses superpoderes.
É muito legal porque o Léo ele faz diversas referências a grandes ativistas pelos direitos humanos. A Comandante da Mariposa, essa grande essência queer que concede poder a esses personagens, tem o seu visual baseado na Lohana Berkins, que foi uma grande ativista trans que infelizmente faleceu em 2016, mas que segue ainda sendo uma grande inspiração para todos nós. A Comandante Shock tem o seu visual baseado na artista e ativista Suzy Shock, que é muito legal. Eu fui pesquisar a respeito dela, eu acabei ouvindo algumas músicas dela e tem uma levada eletrônica muito legal, gostei muito. Então recomendo conhecer o trabalho dessa artista também. E a Agente D e a Agente M, que também ajudam esse grupo, são baseados em duas ativistas uruguaias pelos direitos humanos, que são a Morena Ferreira e a Delfina Martínez. Então é muito legal de acompanhar também essas referências e homenagens que o Léo vai fazendo ao longo da história também. Um outro aspecto que me chama bastante atenção é a grande diversidade que ele coloca nesses personagens, né? Então você tem aqui representados personagens que querem mudar o próprio corpo, ou outros personagens que na verdade aceitam e querem ter o direito de manter o corpo exatamente do modo que ele é, outros que querem se expressar de uma maneira diferente a partir das roupas que usa. Então você tem diversas vivências aqui também com essa questão trans, com essa questão não binária. E isso já mostra um cuidado muito legal também por parte do autor. É um mangá com uma historinha bem simples, que dialoga bastante com o público-alvo, que são crianças e adolescentes. Mas ele também é capaz de aquecer muito o coração, porque ele trabalha de uma maneira muito sensível com cada uma dessas personagens e de uma maneira muito delicada ele vai nos apresentando as questões de cada uma dessas personagens. Então é muito legal ver esse cuidado do autor com essas narrativas. Uma curiosidade legal também é que quando eles lançaram esse mangá na Argentina, eles mudaram um quadrinho, né? Tinha um quadrinho que Delphi tava ouvindo Beyoncé no MP3 e aí eles trocaram pra Delphi ouvindo Linda Quebrada, que é outra artista travesti que eu sou assim completamente apaixonado. Eu acho o trabalho da Lin muito incrível, eu achei muito legal que o Léo fez essa homenagem a essa grande artista também. Vamos partir agora então para o nosso gráfico de riscos, iniciando pelo risco de paralisia, o risco de você ficar horas parado na mesma página admirando uma arte incrível, e vai uma nota 8 de 10. As cores chamam muito a atenção, ele trabalha bastante com cores saturadas, só que a composição cromática que ele faz é muito boa, então cria realmente composições e páginas muito interessantes. O layout das páginas também é muito legal, elas têm bastante movimento, né? Então ele cria umas sequências de ação muito interessantes e que realmente enchem os olhos, assim, porque são bem exuberantes, só que são também de muito bom gosto. Seguimos então para o risco de contrato eterno, o risco de você ter que ler uma série de HQs para poder completar essa história. Vai uma nota 7 de 10. É um mangá bem rapidinho de ler, ele é bem curtinho, bem dinâmico assim, só que já temos meio que no forno uma segunda edição que parece que vai lançar no ano que vem, e eu não sei se existem ainda planos de finalizar essa história. Nessa primeira HQ ela tem início, meio e fim, mas muita coisa ainda pode rolar com esse grupo, a gente acabou de conhecer eles, e que bom que parece que tem muita coisa ainda por vir. Próximo risco é o risco de fandom, o risco de surgirem milhares de fanfics e fanarts desse universo. E vai uma nota 9 de 10. Esse universo que o Léo cria é muito fértil para que novas personagens sejam criadas pelos fãs e que pra gente reimaginar também histórias com essas personagens. Então tem muito material pra gente pirar bastante ainda em cima. Eu espero realmente que seja uma grande inspiração para os fãs, para que possam surgir sim novas narrativas com super-heroínas trans, não binárias e tantas outras identidades que merecem ser respeitadas e conhecidas ainda, né? Temos que lançar cada vez mais luz a essas comunidades e trazer à tona personagens que pertençam a essas comunidades também. Vamos agora ao risco de esmagamento, o risco da realidade representada aqui te esmagar feito uma panqueca, e vai uma nota 9 de 10. É bem difícil não se emocionar ao ver os desafios com os quais esses jovens têm que lidar, mas tem também momentos muito bonitos que emocionam muito. Tem, por exemplo, um momento em que a avó da Anne meio que se lembra da primeira vez quando ela era criancinha, em que ela percebeu que a neta
era na verdade uma menina. É realmente muito bonito poder ver essas narrativas tão plurais e protagonizadas por esses corpos que fogem da padronização. Então é realmente muito emocionante ler, eu fiquei muito atravessado por Teen Trans, então não tem como não ser um 9 de 10. Seguimos para o risco de explosão, o risco da sua cabeça explodir em milhares de pedacinhos incandescentes, e vai uma nota 8 de 10. Como eu disse, a história é bem simples e dialoga muito com o público, né, com crianças e adolescentes, mas é também muito explosivo ver essa narrativa, ver essa força queer como superpoder, essa força travesti como uma grande arma contra a intolerância. E é muito legal também ver todas as homenagens que o Léo faz durante esse mangá, então realmente dá aquelas explodidas bem gostosas na cabeça. E por último vamos ao risco pombo correio, o risco de você sair por aí indicando essa HQ pra todo mundo ler, e vai um redondíssimo 10 de 10. Esse mangá é mais do que necessário e urgente. É muito bonito poder ver esses super-heroínas que abraçam a própria identidade e podem então inspirar todos nós. É de extrema importância que nos informemos a respeito dessas outras vivências, que lancemos luz a essa parte tão importante da nossa comunidade, que a gente possa lutar pelos direitos dessas pessoas, que a gente possa respeitá-los cada vez mais e possamos dar suporte, que a gente possa se dar suporte dentro da nossa própria comunidade e não marginalizar pequenos grupos, que a gente possa enfim ter igualdade dentro do nosso próprio movimento, para que a gente possa então lutar juntos por igualdade dentro da nossa sociedade. Curtam a página no Instagram do Teen Trans, sigam o Léo no Instagram, no Twitter, em todas as redes sociais e vamos dar suporte para esse trabalho tão incrível e tão necessário que recebe tanto ódio e tanta intolerância de pessoas ignorantes. Você vai nos vídeos a respeito, tem bastante dislike, tem bastante comentário contra, então a gente tem que, como comunidade, ir lá e dar suporte a esse tipo de trabalho que é tão importante. Imaginem a força que teria, por exemplo, para uma criança ou para um adolescente poder ler esse mangá, poder se reconhecer, poder ver que a própria vida é possível, que a própria identidade é possível, que ele não está errado. Então a gente tem que dar suporte dentro para a nossa própria comunidade, né? Então vamos lá, vamos enaltecer esse trabalho muito legal que o Léo fez, vamos lembrar cada vez mais dele e vida longa a Teen Trans. Sábado agora, dia 22 de junho, véspera da parada, vai acontecer aqui em São Paulo a primeiríssima PocCon, uma feira de quadrinhos e artes gráficas voltada para o público LGBTQ+. Nós da Maré Geek estaremos lá cobrindo o evento, esperamos todos lá para poder dar suporte a esse grande evento também, tão necessário, para que a gente possa conhecer o trabalho de novos artistas, de novos contadores de história. Bora lá marchar pelo orgulho, pela nossa história, pelas nossas ancestrais e pelo direito que temos de existir e sermos quem somos. Quer ficar mais próximo da gente daqui do canal? Ter acesso a conteúdos exclusivos e antecipados? Aqui na Maré Geek a gente tem um compromisso muito grande com contar histórias. Nossa missão é trazer um pouquinho mais de representatividade e reflexão para dentro do mundo nerd, que já tem tantas questões e preconceitos tão enraizados. Com a nossa websérie Desaventureiros a gente consegue fazer isso na prática, construindo uma narrativa dentro de um universo fantástico com personagens bem mais plurais e com outros tipos de narrativas. É claro que isso não é fácil e nem um pouco barato. Por isso que a gente está lançando essa campanha, para que vocês possam contribuir com a gente e estar cada vez mais próximo de nós, e para que a gente possa conhecer um pouco melhor vocês também, e vocês possam ajudar com o nosso trabalho, para que a gente consiga continuar com todos os nossos programas aqui do canal e trazendo cada vez mais temporadas de Desaventureiros. As recompensas são muito diversas, muito legais, então mesmo que você possa contribuir apenas com pouco, você já vai ter acesso à nossa comunidade, onde está toda a equipe dos nossos programas, os elencos da nossa série, para que a gente possa trocar um pouco, conversar, discutir sobre os mais variados assuntos e poder conhecer um pouco melhor vocês também. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em curtir aqui embaixo para dar aquela ajudinha pra gente. Compartilhe com seus migs e se inscreve aqui no canal da Maré Geek para ficar sempre por dentro de todo o conteúdo que a gente lança. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até semana que vem.